quero tratar de uma questão aqui que é popular, mas a gente tem que entender primeiro se ser popular indica algo positivo ou negativo, certo? Vamos lá. Se a gente sabe que a maioria das pessoas é nociva, no mínimo pelo fato da maioria das pessoas que a gente tem contato quer fazer algo mal a gente, a maioria, uma ofensa, uma humilhação, uma diminuição, uma perseguição, um golpe, um calote, até mesmo assassinato, sequestro, etc. A maioria é assim. A gente não pode de forma alguma usar o critério de popular como algo positivo. Não faz nenhum sentido. Você dizer que pessoas assim, o que essas pessoas fazem e gostam, praticam, pregam e defendem é positivo, é complicado. É melhor você rever sua vida, né? Eu fui assim bem incisivo, introduzi gostoso em vocês aí, com vidro, sal e álcool, para entrar gostoso do jeito que vocês gostam. Mas bora tentar aqui refinar um pouco, né? Essas características nocivas são encontradas em pais, em mães, em filhos, em avós, em tios e primos, namorado, namorada, esposo, marido. Então, claramente, são pessoas que, diferente da mentira que inventaram, o elo familiar ou o convívio não é um pré-requisito para o desenvolvimento de algum tipo de consideração, muito menos afeto e quanto mais amor. Se fosse assim, mães e pais não fariam o mal que fazem aos filhos a vida inteira e vice-versa, e marido e tudo mais. Bora pegar um exemplo? Quem não sabe, né, que esses caminhoneiros que andam pelo mundo não estupram crianças? Quantos relatos a gente tem de famílias que moram pela estrada e alugam seus filhos, crianças e adolescentes, para os caminhoneiros estuprarem? Quantos relatos a gente não vê por aí? Eles se fazem de santo, de pobre coitado que ganham pouco. Pô, brother, não minta não. Tem umas mentiras que são bem complicadas. Eu lembro que eles usam a justificativa assim, por exemplo. Pra eu ir daqui a 1000 quilômetros, eu ganho só R$ 500. Pô, negão, o caminhão em velocidade de percurso gasta 1 litro por quilômetro. Se a gasolina fosse R$ 1, você gastaria R$ 1000. Como é que você ganhou R$ 500 gastando R$ 1000? Quando a pessoa está acostumada a mentir demais a vida inteira, o tempo todo, ela fica descuidada. Até porque ela é narcisista e pensa que é melhor que todo mundo, que engana todo mundo. Caminhoneiro ganha pouco? Caminhoneiro ganha pouco, é? Entendi. Então tem que tomar cuidado com essas questões aí. Não estou dizendo que todo caminhoneiro estupra criança, todo caminhoneiro é miserável, é mentiroso. Mas são muitos relatos que a gente encontra pelo mundo desse tipo de coisa. De caminhoneiros que viajam, gostam de viajar mais pelo estupro de criança e adolescente. Muitos casos a gente fica sabendo. Então, até a gente vê muito no Instagram, no Facebook, um bocado de lugar. Além das pessoas falando que vêm, que presenciaram, né, que acompanham isso aí, que estavam junto. Muita gente fala isso aí. Então é muito complicado você racificar, né, digamos assim, um grupo. Se é caminhoneiro é pobre coitado, se é motorista de ônibus é pobre coitado, se é médico é santo, é puro porque se veste de branco. Parece muito conveniente esse tipo de mentira, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa preguiça de pensar. Inteligência é uma habilidade, ninguém nasce inteligente. Você não se torna inteligente decorando uma frase bonita de alguém. Você se torna inteligente se você pagar para ser inteligente. Almoço grátis não existe. Se você quer ser inteligente, você tem que labutar para ser. Custa caro e leva tempo. Você gosta de pagar o que é caro? Você gosta de labutar por muito tempo? Não, né?
Você gosta do que é bom? Você já, quantos anos, você passou 10 anos pelo menos para poder labutar pela inteligência? Pelo menos 10 anos pra gente começar a conversar? Porque a gente debate com aquele que sabe, né? Se a pessoa não labutou por pelo menos 10 anos em algo complexo, qual o debate? Ele virar com frases decoradas de gente da internet? Fica feio, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que não falta é na internet, no mundo real, no mundo virtual, pessoas que decoram frases alheias e repetem como se estivesse lacrando, botando pra lenha, estão passando vergonha. Né? E a gente tem que tomar cuidado pra gente não se tornar esse tipo de gente. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. O que é bom custa caro. Né? Por isso que eu digo que não é difícil você saber se a pessoa sabe algo daquilo que ela tá querendo mostrar que domina. Porque custa caro você saber muito. O raso, todo mundo sabe e decora. Agora a profundidade requer domínio, requer sacrifício, labuta. E você não vê muito isso aí. Aí eu quero tratar exatamente dos assuntos populares e explicar porque são populares. Espiritualidade, no sentido mais puro da palavra, que não está vinculado a alguma religião, e a arte em si, puramente dita. E por que são populares e o que está de certo e o que está errado. Isso é importante. Dizer por quê. Vamos lá. Bora tratar de arte. Quando a gente nunca dominou nada na vida, não labutou, fica difícil a gente ter o mínimo de discernimento ali para não ser enganado. Para a gente desenvolver o discernimento de não ser enganado em várias áreas, você tem que ter passado muitos anos labutando para dominar muita coisa. Esse período de, vamos dizer, 20 anos labutando para dominar várias coisas, lhe dá uma probabilidade de não ser enganado em áreas também que você não dominou. Porque você tem uma estrutura intelectual forte. Certo? E não é difícil você perceber, né? Você vê pessoas, cara, quantas pessoas eu vi na vida que sem noção nenhuma, brother, a pessoa segue na internet 1000 pessoas e você vê a pessoa assistindo 100 vídeos iguais, só muda a pessoa que tá falando. Os vídeos são quase iguais, uma cópia da cópia da cópia. São vídeos tratando do mesmo assunto, só muda praticamente o cenário de trás, a aparência da pessoa e uma besteira, um detalhe ou outro. Eu não tenho tempo para isso. Então, quando a gente fala de domínio, você tem que pagar pelo domínio, né? E as pessoas não querem pagar em nada. São pessoas, a maioria das pessoas quer tudo muito fácil, das piores formas possíveis. E quanto mais complexo o assunto, quanto mais avançada for a ciência, mais difícil é alcançar maestria nela. Primeiro que você tem que ter muitas qualidades intelectuais, sacrifício, esforço, dedicação, humildade. Você tem que ter humildade por quê? Porque você tem que reconhecer que você não sabe. Quem pensa que sabe tudo, que é perfeito, nunca foi para lugar nenhum e nunca irá para lugar nenhum. Que domina tudo. Você tem que ter dom para aquela área ali, né? A gente fala muito assim, né? A pessoa que não tem dom para nenhuma área, mas é esforçada e inteligente, consegue atuar bem em qualquer ciência aplicada. Não será o top de linha, mas será um profissional competente. Na ciência pura isso não é admitido. Você só é bom mesmo se você tem dom. E as outras qualidades intelectuais. Não tem pra onde correr. Senão você é um copiador e decorador e repetidor pra dar aula. Fora isso, não faz mais nada. E uma aula muito mal dada, porque se você pega um aluno inteligente que lhe faz uma pergunta fora do que você decorou, você não sabe responder, persegue e quer destruir aquele aluno. A inveja é grande. Então, tratando de arte, tratando de espiritualidade, bora começar a partir da arte. Sabe? A arte está vinculada diretamente com a espiritualidade. Lhe dizer por quê. A gente encontra muita gente aí que toca vários instrumentos e canta. E muita gente endeusa
né? Ou por inveja das pessoas de fato virtuosas, ou por incompetência, incapacidade de discernir o preto do branco. Normalmente são pessoas que querem dizer o que é certo e errado, mas não sabem diferenciar o preto do branco. Mas, de fato, você vê muita gente que sabe decorar bem notas e repetir bem. E a voz é melodiosa, então facilita ficar muito bem microfonada, ou até mesmo lírico, né, sem microfone. Mas são pessoas que, por não terem uma espiritualidade desenvolvida, lembre, espiritualidade desvinculada a qualquer tipo de religião. Por ela não ter uma espiritualidade desenvolvida, ela não tem nenhum vínculo com a arte. Vou dizer por quê. A arte, ela, para você ter algum domínio da arte, tendo dom, você tem que ter dom, inteligência, humildade, amor pela arte, respeito pela arte. Vou dizer por quê. O dom não precisa se falar, é o que torna possível o domínio. Não ficar só decorando notas e tirando onda. Porque tem que ter humildade, você tem que reconhecer que você não sabe. Você tem que se enxergar como menor do que o estado da arte. Sacrifício por quê? Você tem que labutar muito esforço para dominar aquilo ali. Inteligência, você tem que já ter uma estrutura intelectual em construção constante para se atingir níveis mais elevados da arte. A maioria não tem, né? Não tem nada disso, não quer isso aí. A arte para eles é um meio de ficar famoso, humilhar, ostentar e enriquecer. São pessoas que não têm nenhum vínculo com a arte. Por isso requer uma espiritualidade. Porque a espiritualidade não está vinculada a nenhuma religião. Eu conheci pessoas extremamente espiritualizadas. Extremamente espiritualizadas. Eu conversava com elas, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa assim. Você conversa com ela, você fala, pô cara, ô amiga, você é extremamente espiritualizada. Mas a pessoa fala, não, eu não sou. Aí você fala, não é por quê? Porque você não frequenta a igreja diariamente? Se a espiritualidade não está dentro de você, não está em lugar nenhum. Você não precisa estar na igreja o tempo todo. Claro, assim, vamos dizer, a religião católica. A religião católica, claro que tem importância, né? Vamos dizer, o confessionato. Você ir conversar com um padre confiável e você desabafar suas dores, seus sofrimentos, ali é uma terapia muito boa. Mesmo que seja uma igreja que você não conheça, que você foi para longe para poder ter mais coragem de falar, você botar para fora aquilo ali, é uma terapia fantástica, né? Você não deve estar guardando aquilo que lhe fez mal. Você tem que ter alguém confiável para poder falar aquilo ali. E ouvir um retorno positivo, ou pelo menos um silêncio positivo. Porque quando você ouve o que você está falando, daquilo que lhe fez mal, um bom exemplo do que lhe fez mal, você trabalha de outra forma, digere de outra forma aquilo que estava guardado, aquela questão. Então você expõe, né? Você trabalha de outra maneira aquele trauma, muitas vezes um trauma. E eu conheci muita gente espiritualizada, a gente até que trabalha com pornografia e até prostituição. Pessoas que, o que você tem que entender é que a mulher que está na prostituição ou está na pornografia, ela não está ali porque ela quer, na maioria dos casos. Eu pretendo fazer um vídeo tratando dessa questão de pornografia, prostituição, agora um vídeo sério, sem esses preconceitos e discriminação que as pessoas pensam que são a verdade. Elas não estão lá porque elas querem ou porque elas gostam, garanto a você. Quando eu tratar do vídeo ficará claro. E eu encontrei pessoas assim extremamente espiritualizadas, extremamente desenvolvidas, extremamente sofridas com isso aí. Mas foi o único meio que elas encontraram para sobreviverem ou para fugirem do inferno que viviam. Mas quem tá de fora pensa que sabe tudo, né? Pensa que é o empata. Eu sou foda, sou super justo. Isso é mesmo? A gente só trata disso aqui nesse vídeo. Até hoje eu não vi um justo nesse mundo aqui. Se vacilar, nem eu sou justo. E eu estudei pra isso. Vocês estudaram onde? No YouTube? No Instagram? Quantos anos? 20?
Então, na arte, se a pessoa não for espiritualizada, ela não é ninguém na arte. Na pintura, ela não é na escultura, não é na música, não é no texto. Ela não é um artista, de forma alguma. Pode decorar receitas de bolo ali, mas não passa disso. Por quê? A maioria das pessoas, em vez de ir labutar para ser melhor, como é um dos assuntos, faz parte da estrutura do assunto aqui, em vez de labutar para ser melhor, ela labuta para afundar na merda, para ser cada vez pior. Ela adquire cada vez mais defeitos, alimenta a inveja, o ódio, a manipulação, a perseguição, né? E muitas vezes são até impressionam pessoas boas. Pô, aquele cara é inteligente, aquela mulher é inteligente. Não, não é, pô. É porque nós que somos pessoas boas, que labutamos pelo bem, a gente não fica o dia todo com inveja, querendo destruir todo mundo, enganar todo mundo, manipular todo mundo, matar todo mundo, destruir todo mundo, com ódio, enganar e enganar. Então a gente acaba também não esperando isso do outro e não tendo tanta habilidade para lidar com isso aí. Mas o mal tem inteligência? Será? Não parece não, viu? Pra mim não faz nenhum sentido pessoas que dedicam a vida a afundarem na merda, serem cada vez mais burras, ficarem cada vez mais longe de si, né? Porque você dizer que você tá afastado de seu consciente imaterial é normal, requer muita inteligência, muita vocação para isso aí, pra você trabalhar essa questão. Agora, se você tá longe de sua própria consciência concreta, material, porra, você tá na merda, brother. Sensibilidade zero, pura maldade. Pra mim não faz sentido dizer que pessoas que dedicam a vida ao mal, a ficarem cada vez piores, menos inteligentes, mais podres, são inteligentes. É uma questão de lógica. Tem gente que quer me dizer que sabe lógica e que eu não sei lógica. Lógica, brother, não é decorar regrinha de positivo e negativo, não. A e B. Isso não tem nada a ver com lógica, brother. São regras de circuito e isso aí, você decorar isso aí não lhe torna um lógico, não. O lógico, você de ouvir a pessoa, você já sabe o que é. Quando você tem habilidade, domínio, quando a pessoa fala, você já sabe se é lógica. Quando você lê um texto, o comportamento, você sabe se é lógico. Coisa que vocês não são. Vocês decoram as coisas pra tirar ondinha, mas não passa disso. Então, quando a pessoa não tem espiritualidade, ela também não tem criatividade. Ela pode roubar a obra do outro, uma música, um texto, uma imagem, mas ela não tem a capacidade de criar algo que lhe toque. Porque a arte, se a arte não lhe coloca, não lhe emociona, se a arte não mexe com você, se a arte não lhe dá uma perspectiva superior à que você conhece, se ela não lhe deixa mais inteligente, não é arte. Simplesmente não é arte. Se ela não foi feita com muito amor, dedicação, sofrimento, labuta, sacrifício, depois de muita labuta de domínio, não é arte. Mas não é arte mesmo. Eu não tô falando tipo Michelangelo, foi Michelangelo que fez a Mona Lisa, né? Se não me engano, com várias características refinadas ali, matemáticas e tal. Que a gente já sabe algumas mensagens, mas não deve saber nem 10% das mensagens que tem ali. Tô nem falando do Michelangelo. Tô nem falando do Chico Buarque, um Caetano Veloso, um Djavan. Tô nem falando de um artista desses aí, seja lá qual for. Tô falando arte, uma arte básica ali, que mereça ser chamada de arte. Que textinho com rima todo mundo faz. Agora poema, cara, é uma das mais difíceis, entendeu? Texto é complicado. Poema, eu sei o preço que eu paguei para o domínio que eu tenho. E o que não falta é charlatão aí. Então a arte, se a pessoa não tem toda essa bagagem estrutural, ela não for ligada à espiritualidade, espiritualidade é o eu em si. Se ele ele não aprofundou em si, no autoconhecimento, na evolução, no sacrifício, na destruição de defeitos, para se tornar melhor, para poder respeitar e ser digno da arte e dominar e se sacrificar, ele não consegue fazer arte. Decora a receita de bolo, decora notas, pode ser até rápido aqui e ali, ela ou ele, mas não passa disso. Aí eu fiz uma introdução sobre espiritualidade utilizando a arte. Fiz a introdução sobre a espiritualidade usando a arte. Bora tratar um pouco de espiritualidade? Um pouco mais, refinar um pouquinho. Na espiritualidade, em primeiro lugar, requer qualidades, né? As pessoas levam
A maioria das pessoas leva tudo como se tudo fosse muito fácil, tudo muito simples. Como se todo mundo pudesse tudo. Como se você ser espiritual, você ser religioso, é só ir pra igreja. Será, brother? O que é que a gente vê nas igrejas, nas religiões, até nas religiões que se dizem não serem religiões? Você vê o ego, você vê a maldade. Não quero nem entrar em questão de crimes. Quero falar de crimes religiosos. Porque quando você fala de uma religião, ou de algo que diz que é superior à religião, como muitos dizem aí, você subentende que a pessoa está falando, eu estou aqui nesse ambiente para aprender com um ser superior. Deus, por exemplo. Mas nesses ambientes, você não vê essas pessoas exaltando esse ser superior como Deus. Você vê a pessoa exaltando a si mesma. Eu tenho um dom tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou paranormal, eu sou sobrenatural, eu vejo espírito, eu sonho, eu teleporto, eu leio mentes, eu curo. Sempre eu. Nunca Deus, nunca. Você não, é muito difícil você entrar em um ambiente religioso, seja lá uma casa de uma pessoa ou uma estrutura oficial, como a igreja, e você vê a pessoa tratando das qualidades de Jesus Cristo, que é o que temos mais próximo de contato com Deus, visual, né? Porque a espiritualidade ele deixa seu eu, quando você desenvolve sua espiritualidade, deixa seu espírito, sua alma em contato com o divino, né? Que deveria ser a finalidade religiosa, você se aproximar cada vez mais do divino. Mas nem isso você ouve nas religiões. Você vê muito eu e tal, lição de moral de pessoas hipócritas. Nada além disso aí. Você é difícil você entrar uma religião dessa aí, tá a pessoa falando, não, porque Jesus Cristo lá botou, fez, aconteceu, bota pra lenhar, por isso e aquilo, ele é foda, e isso e aquilo, pai e tal. Não, é sempre o eu faço, aconteço, isso aqui não é religião, é bem superior à religião. Porque quando a pessoa fala que aquele ambiente não é uma religião, é superior à religião, eu espero que seja superior ao que eu tô falando aqui. Mas é só eu? Como assim? Quem tá lá que é Deus? Tem vários deuses lá nessas religiões, várias divindades. Como é que elas... É um ego tão forte, como é que lidam um com o outro, né? Eu fico imaginando como é o convívio de narcisista com narcisista. Né? Um querendo ser melhor que o outro ali, deve ser um negócio assim... Claro que a gente vê muito isso, mas assim, dentro da religião é invocado, né? Eu sou mais Deus do que você, eu sou o único Deus que existe e tal. Então observe que de espiritualidade não tem nada ali. E a espiritualidade não depende especificamente de um ambiente. Depende de você ter qualidades. Uma delas é sacrifício, você sacrificar aquilo que está de errado em você em função de criar coisas boas para você. Humildade para reconhecer seus defeitos, seus erros, seus pecados e você eliminar e você correr atrás de virtudes. Você pesar o que vale mais para mim, meus pecados, meus defeitos ou virtudes. Ou se você quiser uma pergunta mais religiosa, o que Deus iria querer para mim? Eu afundar na merda, nos defeitos, nos pecados? Ou ele iria querer que eu me livrasse dos pecados, dos erros e me elevasse às virtudes, às qualidades e à espiritualidade? Já que você iria querer uma pergunta mais espiritualizada, né? Já que o tema é esse aqui. O que é que ele iria querer de mim? É uma pergunta que deveria ser ensinada em toda a religião, né? É uma pergunta que toda religião deveria ensinar a seus fiéis. O que Deus iria gostar para você nessa... Se pergunte sempre o que Deus iria querer para você em todas as situações da vida. Coisa básica, trivial. Como aprender a lidar com a morte também, uma coisa que deveria ser trivial nas religiões. Eu não vejo nada disso nas religiões. Espiritualidade? Tem gente que pensa que o problema das religiões protestantes é sempre o dinheiro. Se fosse só o dinheiro, seria ótimo, né? Se fosse tudo virtude menos o dinheiro, porra, qual o problema disso aí? Mas todo mundo é melhor que todo mundo é melhor que Deus. Entre uma religião dessa aí, suba no palanque e comece a elogiar Jesus Cristo. Não tô nem falando Deus Pai, que dizem que não são a mesma pessoa e tal. Independente se você acredita que é a mesma pessoa ou não, comece a elogiar Deus pra você ver, ou Jesus Cristo, em um lugar desse aí. Um lugar desse cheio de gente assim pra você ver.
no que dá. Ou vai a um ambiente que sabe que você gosta de Deus, que você elogia a Deus. Vai a um ambiente desse que sabe que você é assim, veja como você é tratado. E veja. Então são dois temas populares, espiritualidade e arte. Porém, a gente vê aqui que claramente é popular não para o bem, não pela espiritualidade em si, não por Deus, não pela arte em si, mas porque aquilo pode proporcionar narcisismo, ego, dinheiro, poder, status, maldade. Quantos relatos a gente vê aí pelo mundo de crimes de estupro de crianças em religiões protestantes? Quantos, brother? Quantos? Em todos os idiomas. Praticamente. É pouco em um mundo que tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e 300 milhões de pessoas mais ou menos. Temos milhões de religiões, milhões de igrejas no mundo. Milhões de igrejas no mundo. Milhões. Será que você está sendo informado ou desinformado? Quem está lhe passando as informações? É uma dessas pessoas aí? Então eu queria tratar desse assunto, né? A arte e a espiritualidade. E se o popular é critério de qualidade. Como faculdade. Todo mundo que passa na faculdade tem qualidade? Porque você conversa com qualquer pessoa séria que é capaz de fazer prova, avaliações, e até mesmo capaz de fazer avaliações de vestibular, você pergunta, existe alguma prova que selecione pessoas virtuosas, pessoas de qualidade? Ou simplesmente algum meio ali de seleção aos troncos e barrancos? E uma religião tem algum tipo de seleção? Tem. A depender do ambiente, você é selecionado para o que eles querem. Senão você é maltratado e excluído. Na arte, olha, falar com você de arte. Eu estudei percussão, talvez eu faça um vídeo aqui passando o básico aqui de umas técnicas de percussão. Eu tive muito contato com muita gente que toca todo tipo de instrumento, até gente famosa, e cantor também. E o que eu mais vi, e o que mais me contaram pelo mundo, é que na arte é o que mais tem gente ruim. Gente nociva, snob. Gente que é bem complicado, entendeu? Então cuidado quando você estiver direcionando seu filho, sua filha a um meio artístico. Até o desporto é um meio artístico. Ou uma religião. Vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa muito tempo atrás. Essa pessoa me contou que ela foi morar em uma cidade afastada daqui. E foi morar em um apartamento com um grupo de modelos. Nesse grupo de modelos, todo tipo de proposta a pessoa recebeu. Tento desviar você de qualquer jeito, cheirando pó, prostituição, como eu falei, não é falando mal de prostituição, drogas, todo tipo de coisa. E algumas pessoas caem nisso aí. E muitas vezes são uma filha boa que o pai e a mãe lá botaram para educarem e enviaram para esses ambientes, confiando. Mas o menino e a menina não tinham estrutura, qualidade com aquilo ali. E afundaram na droga e se perderam. No futebol a mesma coisa. Futebol é um meio... É o desporto dos desportos mais fáceis de você ficar rico, né? Ele é popular, tem muitos jogadores. E acontece muita coisa ruim também. Muita coisa ruim. Nos bastidores, muita coisa ruim. Procure saber, galera. E isso é bem complicado, né? Isso é bem complicado. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo. Vou lhe dar um exemplo. Eu conheci gente da parte da arte musical. Bora pegar da parte de criativa musical. Eu conheci gente boa, capaz de criar arte. Lógico, com a labuta, né? Por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, um Djavan. Pra fazer um disco de 10 músicas leva 4 ou 5 anos. Não tô dizendo que é fácil e rápido, não. A arte verdadeira não é feita rapidamente. Aquela que eu estruturei pra vocês. É difícil.
é caro, requer muitas qualidades. E eu conheci gente com uma certa inteligência, com inteligência, com dom, com tudo, com habilidade. Mas quando entrou no meio, ouviu aquela conversa, né? Dos supostos artistas. Você tem que usar droga, você tem que cair na noite, tem que fazer um bocado de coisa. Porque isso faz parte do músico, do artista, do ator, do modelo. Porque se você não fizer isso, você não é. E aliciamento. E a pessoa entra naquilo ali. E se você não fizer, você não será reconhecido como artista. Se você não fizer, você não terá criatividade para criar um poema, uma letra, né? Uma melodia, um texto, uma personagem. E vi muita gente boa que entrou nisso aí, passou muito tempo mergulhada nisso aí, até se libertar disso aí. Então, como eu tô lhe falando, não romantizem nada na vida. Nem arte, nem nada na vida, nada. Família, espiritualidade, desportos. O que mais tem é coisa ruim. Quanto mais aquilo parecer melhor, mais gente ruim tem ali para destruir. Poema é de uma pessoa elevada. Será que essa pessoa elevada é essa pessoa ruim que eu imaginei? Por quê? Porque é comunista? Porque é negra? Porque é homossexual? Será? Porque quando você faz isso aí, você acaba também endeusando. Você faz o contrário, né, na dissonância cognitiva. Você acaba endeusando aqueles que não têm valor nenhum. Porque você é enviesado. É conveniente para você condenar aquilo que não lhe dá um benefício do ego e você endeusar aquele que agrada seu ego e suas intenções malignas.